Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. Então, quando deparardes em combate os que renegam a fé, golpeai-lhes os pescoços até quando os dizimardes, então acorrentai-os firmemente. Depois, ou fazer-lhes mercê ou aceitar-lhes resgate, até que a guerra deponha seus fardos. Essa é a determinação. E se Alá quisesse, defender-se-ia deles, mas ele vos ordenou a guerra para pôr-vos à prova uns com os outros. E aos que são mortos no caminho de Alá, ele não lhes fará sumir as boas obras. A mensagem que Muhammad recebeu na Montanha de Luz era simples. Ele deveria recitar as palavras do único e verdadeiro Deus. Mas Muhammad ainda tinha dúvidas de que esta experiência fora genuína. Khadija achou que seria uma boa ideia consultar o primo dela, o Waraka, que era um monge cristão. Ela disse, devemos falar com alguém que saiba sobre estas coisas, pois você disse que recebeu uma mensagem de Deus. Mensagens foram reveladas anteriormente, portanto, vamos e perguntemos para o Waraka que conhece as Escrituras. Ele conhece a Torá e o Evangelho. E assim que o Waraka ouviu isso, disse imediatamente, Muhammad é o selo dos profetas e que trará a revelação de Deus único para a humanidade. E ele advertiu Muhammad que ele teria muitas dificuldades. Ele diz, seu povo vai rejeitá-lo e eles o perseguirão para fora desta cidade. E depois de um tempo, Muhammad, através das revelações, começa a perceber que as mensagens que ele recebia compunham um padrão, e que existiram pessoas que receberam mensagens do divino. Ele sabia que realmente eram deles. A mensagem que Muhammad havia recebido de Deus revelou que as pessoas seriam consideradas responsáveis na próxima vida por seu comportamento nesta vida. Embora Muhammad estivesse inicialmente relutante em contar aos outros sobre a sua experiência, uma nova revelação lhe ordenou que tornasse pública a sua mensagem. Assim, ele reuniu todos os seus familiares e disse, o que vocês diriam se eu lhes dissesse que havia este exército à espera de nós para atacar do outro lado daquela colina? Eles disseram, nós acreditaríamos. E ele disse, o que vocês diriam se eu lhes dissesse que sou um mensageiro de Deus? Eles disseram que era um absurdo. Você nos chamou aqui para nos dizer isso? E ele disse, ninguém me apoiará nisso. E a única pessoa que o apoiou depois de sua esposa Khadija era uma criança, Ali, seu primo, que diz, eu o apoiarei. Imagine. Há um homem de meia idade que não sabe ler ou escrever, que não tem nenhuma riqueza, um órfão. E sim, ele é de uma tribo muito importante, mas ele trabalha para uma mulher e ele diz agora que ele é um profeta. Deus falou com ele. Isso não vai acontecer. A mensagem divina que Muhammad trouxe ao povo de Meca trazia uma clara advertência para a sua sociedade crescentemente materialista.
Ele advertia as pessoas de Maca, das redondezas e de sua própria tribo, os Quraysh, que a menos que eles voltassem a adorar o seu Deus único, Alá, se unissem e começassem a criar uma sociedade mais decente, restabelecendo os antigos valores tribais, de cuidar dos pobres, órfãos, viúvas e oprimidos, eles perderiam esta vida e a outra. Os árabes não acreditavam em vida após a morte. Eles realmente acreditavam que a vida terminava com a morte e que não havia nenhuma ressurreição. Mohammed estava dizendo, você sabe, aquele Deus do que nós falamos, quando você morrer, você não desaparece. Você vai prestar contas para esse Deus, pelos seus atos bons e atos ruins. Ele estava trazendo uma mensagem moral, ética e social para o seu povo. Que estamos todos no mesmo barco diante de Deus e temos que tratar bem um ao outro, com compaixão, justiça e igualdade. A revelação que Mohammed recebeu na Montanha de Luz foi só a primeira de muitas que ele continuaria a receber pelo resto de sua vida. A revelação não vem de uma vez. Não desce simplesmente do céu. Aqui está o livro. Agora saia e ensine as pessoas. Não. Ela vem descendo lentamente. Ela vem sob a forma de eventos que se desdobram e explica os eventos, mas vem, de um certo modo, também que permite que as pessoas possam absorver isso. Porque as ideias são tremendas. São uma coisa tão imensa que não é algo que podemos transmitir de uma só vez. Isto levaria tempo. Ele costumava dizer que nunca experimentaram uma revelação sem sentir sua alma ser puxada de seu corpo. O profeta poderia estar sentado, poderia estar montado em um cavalo, caminhando, poderia estar falando. Então, era de repente apanhado pela palavra de Deus. Ele sentia um grande peso descendo sobre ele. Ele suava profusamente, mesmo em um dia frio. Às vezes, ele dizia, era como as reverberações de um sino. E isso, ele dizia, era o mais difícil para mim. Não eram as palavras que vinham, e ele tinha que ouvir com muita atenção para entender o significado da comunicação. A comunicação divina estava sendo recebida. Depois de Mohammed receber cada revelação, ele a recitaria às pessoas que estavam com ele, e eles a passariam adiante para a comunidade. Quando o profeta, que não sabia ler e escrever, começou a revelar as palavras do Corão, elas adquiriram credibilidade por causa da origem das palavras ditas. As pessoas olhavam para isso e diziam, meu Deus, estas não podem ser as palavras de um homem, ele não poderia tê-las inventado. A revelação foi apresentada em uma sociedade onde havia pessoas especializadas que eram memorizadores profissionais. Eles ouviam uma coisa recitada uma vez e eles poderiam repetir isso. A recitação de Mohammed foi cuidadosamente preservada imediatamente nas mentes dos memorizadores e nas mentes das pessoas que sabiam escrever. As mensagens de Mohammed lentamente começaram a atrair mais e mais seguidores, especialmente entre os fracos e oprimidos dentro da sociedade de Meca. Muitos dos seguidores eram pessoas pobres, escravos e mulheres que não tinham protetores. O profeta Mohammed vivia em uma sociedade que degradava as mulheres. Elas eram tidas como cidadãos de segunda classe, um objeto pessoal que pertencia ao homem. Cedo em sua carreira profética, Mohammed condenou o infanticídio feminino. E revelações posteriores dariam direitos legais às mulheres no matrimônio, lhes permitindo se divorciar e proteger os direitos de herança. Claro que é absurdo e anacrônico esperar que Mohammed fosse um feminista do século XXI. Mas, não obstante, o que ele fez para as mulheres em relação ao seu tempo era espantoso. Embora a maioria das mulheres era tida como cidadãos de segunda classe pela Arábia, a própria esposa de Mohammed, Khadija, era rica e poderosa.
Havia esta ideia de que as mulheres antes do Islã eram bens móveis, que elas não tinham nenhum direito, isso era verdade. Mas para alguns, visto o tipo de mulher que era Khadija, isso não era a realidade. Em Meca, a oposição a Muhammad estava crescendo. Sua mensagem sobre o monoteísmo e suas campanhas contra a idolatria ameaçavam o lucrativo comércio que abastecia a economia de Meca. O negócio de Meca era de atrair os peregrinos para lá. Eles queriam continuar a ganhar dinheiro, e o modo deles atraírem os peregrinos a Meca é fazer com que as pessoas viessem visitar seus deuses. E lá aparecia alguém que está dizendo: estes deuses não são reais, eles são rochas, eles são pedras. Ou seja, esta mensagem tinha implicações econômicas aos Quraishitas. Eles estão preocupados. Aquele homem iria arruinar os negócios. No sistema tribal, Muhammad era protegido pelo tio dele, Abu Talib. Dessa forma, o povo de Meca foi ter com ele e lhe pediu que lhes entregassem Muhammad. Abu Talib estava em uma posição difícil. Ele não era muçulmano, mas era contra os seus princípios simplesmente entregar seu amado sobrinho para essas pessoas que o matariam sem qualquer cerimônia. Assim ele chamou Muhammad de lado e disse: olha, não faça isso, não faça isso. E naquele momento o profeta diz: se puserem o sol em minha mão direita e a lua em minha mão esquerda, eu não deixarei de pregar o que estou pregando. Os primeiros muçulmanos enfrentaram uma torrente de ridicularização e abusos quando eles praticavam o Islã em público. Eram atacados por multidões que lançavam pedras e se retiravam às montanhas circunvizinhas para orar em segredo. Muitas famílias pagãs se dividiram quando seus filhos se converteram ao Islã. Finalmente, os líderes da tribo de Muhammad, os Quraishitas, decidiram que tudo aquilo não era o suficiente para fazê-lo parar. Os Quraishitas veem isto como uma afronta à sua honra. Precisavam então lidar com isso. Este é o ponto onde eles começaram a aumentar realmente a perseguição. Eles iniciaram sanções à família de Hasham, que era uma subdivisão do clã do profeta Muhammad. Eles começaram sanções lhes impedindo de comercializar ou de negociar quaisquer de seus bens. Isso significa basicamente que eles estavam sendo ameaçados de fome. Eles não podiam comprar comida e não podiam negociar nada. Os Hashimitas viviam em uma rua. Muhammad, Khadija e as crianças se mudaram para esta rua e este se tornou um pequeno gueto muçulmano. E isto provocou muitos sofrimentos. Há um período em que, de acordo com a tradição, eles comiam folhas de árvores. A escassez destruiu a fortuna do protetor de Muhammad, Abu Talib, e seu companheiro Abu Bakr. O sobrevivente de ambos os clãs e o Islã estavam em perigo. Mas para Muhammad, o perigo esteve ainda mais perto de sua casa. Khadija, a esposa amada de Muhammad, morreu. E este foi um golpe duro para ele, fazendo com que ele se sentisse só, vulnerável e fraco. Eu imagino que ele sentiria a falta dela pelo resto de sua vida. A catástrofe mesmo aconteceu quando Abu Talib morreu. Agora, sem Abu Talib, Muhammad era presa fácil para os assassinos. Então há um momento terrível, onde ele profere esta oração dolorosa, dizendo: ó meu Deus, eu não tenho nenhum outro protetor além de ti, ó Alá. Como ele deveria seguir em frente? Ele havia feito o que Alá tinha dito que fizesse. Ele proclamou sua mensagem e acabou por movimentar a hostilidade e o ódio. E acabou por dividir sua tribo ao meio. Ele estava no ponto mais baixo de sua missão. Agora se passaram 13 anos em Meca e os resultados não eram significativos materialmente.
havia alcançado limites inimagináveis no coração de seus seguidores, mas neste momento ele se preparava para uma experiência, a mais extraordinária experiência de sua vida profética, aquela que ficou conhecida como a viagem noturna. Sua narrativa conta que naquela noite ele estava dormindo perto da caba quando foi acordado de seu sono pelo anjo Gabriel, que o montou em um animal desconhecido chamado Burak, um animal que se assemelhava a um cavalo. De lá foram para Jerusalém, onde então começou uma ascensão para cima pelos 7 céus até o trono do Divino. Em cada fase, ele vê profetas do passado. Encontra Abraão, Jesus e João Batista. Encontra Moisés. E finalmente adentra a presença de Deus. E de lá as fontes silenciam, porque ao adentrar a presença de Deus, você está além das palavras. E ele recebeu de Deus a ordem para as orações, as diretrizes para conhecimento e verdade, e muitas injunções da religião, inclusive a forma final das orações diárias. Tudo isso aconteceu em um tempo além do tempo. É isto que algumas fontes dizem que da mesma forma que balançavam as portas quando ele saíra, ainda balançavam quando ele voltou.